Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Nesta segunda-feira, vamos dar continuidade ao estudo do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos na terceira parte do Catecismo, que trata da vida em Cristo, e no capítulo 3, a salvação de Deus, a lei e a graça. Continuamos o nosso estudo do 8º mandamento da lei de Deus. Não levantar falso testemunho contra o teu próximo, conforme se encontra em Êxodo 20:16. E chegamos ao número 2488, cujo tema é o respeito à verdade. Diz o Catecismo: o direito à comunicação da verdade não é incondicional. Cada um deve conformar sua vida com o preceito evangélico do amor fraterno. Este requer, nas situações concretas, que se avalie se é conveniente ou não revelar a verdade àquele que a pede. A caridade e o respeito à verdade devem ditar a resposta a todo pedido de informação ou de comunicação. O bem e a segurança do outro, o respeito à vida privada, o bem comum são razões suficientes para se calar aquilo que não deve ser conhecido, ou para se usar uma linguagem discreta. O dever de evitar o escândalo impõe muitas vezes uma estrita discrição. Ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de conhecê-la. O sigilo do sacramento da reconciliação é sagrado e não pode ser traído sob nenhum pretexto. O sigilo sacramental é inviolável, por isso não é lícito ao confessor revelar o penitente, com palavras ou de qualquer outro modo, por nenhuma causa. Os segredos profissionais, guardados, por exemplo, por políticos, militares, médicos, juristas, ou as confidências feitas sob sigilo, devem ser guardadas, salvo casos excepcionais em que a retenção do segredo causasse àquele que os confia, àquela que os recebe ou a um terceiro prejuízos muito graves e somente evitáveis pela divulgação da verdade. Ainda que não tenham sido confiadas sob sigilo, as informações privadas prejudiciais a outros não podem ser divulgadas sem uma razão grave e proporcionada. Cada um deve manter a justa reserva acerca da vida privada das pessoas. Os responsáveis pela comunicação devem manter uma justa proporção entre as exigências do bem comum e o respeito dos direitos particulares. A ingerência da informação na vida privada de pessoas comprometidas numa atividade política ou pública é condenável na medida em que ela viola a sua intimidade e liberdade. Então está aí uma
orientação bastante clara, né, com relação a essa temática do respeito à verdade. E destaco, sobretudo, o sigilo sacramental no sacramento da reconciliação, assim como os segredos profissionais. O segredo da confissão deve ser mantido a todo custo. Não é possível, absolutamente, ser revelado de forma alguma. Isso, inclusive, caso aconteça, implica em graves sanções, né, para o sacerdote, o bispo, quem seja, né, que tenha revelado um segredo de confissão. E isso é uma coisa muito séria, né, e que deve ser mantido sigilosamente. O mesmo, né, com algumas restrições, se diga dos segredos profissionais, que aqui o próprio catecismo está revelando quais, em que ocasião, qual a motivação que pode, de fato, possibilitar uma revelação de um segredo profissional. Mas, em síntese, tudo que é dito sigilosamente deve ser respeitado. De modo que essa é a orientação da igreja, a orientação, né, das pessoas que exercem um cargo de confiança e que guardam algum segredo que lhe foi confiado. Então, desejo a vocês todos um dia maravilhoso. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar. E sobre todos e todas, venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olinda, a Rádio da Família.